Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção de uma redação? Hoje eu peguei essa correção para fazer a devolutiva para um aluno, e eu achei essa redação muito interessante com vários pontos relevantes para serem trabalhados em um vídeo. Então vamos falar sobre eles agora? Então, de olho na tela. O tema, volta para mim. O tema é meio ambiente e qualidade de vida. Agora vamos falar aqui sobre a redação. Vamos falar sobre a apresentação dessa redação. Observe que aqui nós temos uma letra legível, uma redação que está bonita. Bonita como assim que eu falo? Ó, ela vem, ela termina no final da margem. Veja que ela não deixa buracos no texto, nem de um lado e nem de outro. Vou apagar aqui para não ficar tão poluído. Mas ela apresenta um problema em relação à apresentação, que é em relação à estética do texto. Observe que o recuo para parágrafo desse texto não foi mantido um padrão. E isso é um problema. Por quê? Porque a estética do texto fica prejudicada. Então, minha gente, o ideal é a gente manter um recuo para parágrafo. Existe uma sugestão, volta aqui para mim. Existe uma sugestão que é a seguinte, ó. Está vendo a tampa da caneta? Temos aqui a tampa da caneta. Você pode pegar a tampa da caneta, colocar ali na sua redação, ó, vou colocar aqui, coloquei aqui. E aí você começa a escrever a partir de então. Cuidado para você não fazer isso aqui, ó. Coloca aqui e faz um ponto e começa a sua redação. Provavelmente a aluna fez isso, porque ela pegou a tampa da caneta e provavelmente ela marcou o início, porque veja só, no texto dela a gente tem um ponto. Então, por exemplo, talvez ela tenha usado a dica que a gente dá, não só eu, vários professores fazem isso, de pegar essa parte da caneta e colocar ali. Aí é meio complicado, tá? Então, é isso. Vamos seguir agora, vamos falar de texto. Vamos ler aqui o que ela diz. O meio ambiente desempenha um papel vital na vida humana. Eu vou até pegar outra cor, porque essa aqui vai ser a devolutiva. O meio ambiente desempenha um papel vital na vida humana. Aí ela faz assim, ó. Desempenha um papel vital na vida humana, compreender isso é fundamental. Olha o que ela fez. Ela separou aqui, ó, ela marcou com ponto e vírgula. Tá errado? Não tá errado. Quando ela faz uso do ponto e vírgula, a ideia é a seguinte: ela vai fazer uma pausa menor que o ponto e maior que a vírgula. É uma coisa mais enfática. Mas eu não acho que fique interessante para esse texto, não nesse contexto. A minha sugestão, neste caso, é que ela use o E. Então, veja só, ela vem aqui, ó, e coloca E. Compreender isso é fundamental para reconhecer, ó. Você tá vendo que o R dela não tá bem grafado? Isso pode ser um problema. E reconhecer a sua importância e, consequentemente, contribuir para a preservação e sustentabilidade do planeta. Veja que esse parágrafo está bem interessante, não mudaria nada aqui nessa ideia e ela apresentou bem sobre o assunto que ela vai falar. Vamos aqui. No entanto, esse conectivo, no entanto, ele é utilizado para trazer uma ideia de oposição, ou seja, ela vai trazer uma ideia opositiva à ideia trazida no parágrafo inicial. Ela fala assim: no entanto, a atividade humana desencadeou uma série de ameaças ao meio ambiente. Aí ela faz assim, ó, observe como é que está o original. Finaliza com o ponto final e começa aqui com por exemplo. E esse, por exemplo, começa inclusive com letra minúscula. Isto daqui, ó, na prova, a banca daria errado, ó, duas vezes. Primeiro pelo ponto final, que não deveria estar aqui, e depois pela letra minúscula, tá bom? Então, o que eu faria aqui? Observe, gente. Observe, antes de eu dizer o que eu faria. Observe o seguinte. Observe que aqui ela começa com uma ideia. No entanto, a atividade humana desencadeou uma série de ameaças ao meio ambiente. Observe, minha gente, que esta parte aqui em que ela diz, por exemplo, desmatamento, isto daqui, gente, a partir desse ponto, é continuação da ideia anterior. Se é continuação da ideia anterior, eu não posso finalizá-la com ponto final, porque o meu texto fica incoerente. Então, às vezes, as pessoas fazem uso de conectivos, não cometem erros gramaticais severos,
mas cometem erros como esse. Ó, o ponto final, ele só vem quando a ideia é finalizada. Se a ideia está em curso, não pode haver ali um ponto final. Então, vem comigo aqui na tela. Por exemplo, eu faria o que aqui? Qual seria o ideal? Eu vou colocar de verde, que são as coisas que eu vou colocar agora, tá? Para vocês conseguirem visualizar melhor. Por exemplo, 2 pontos. Ótimo. Desmatamento, emissões de gases poluentes, desperdício de água e energia. Aqui ela está explicando quais são as atividades humanas que desencadearam as ameaças ao meio ambiente. Gostei disso aqui. Só que ela finaliza usando o etc. O ideal é não usar o etc, tá bom? Talvez a banca nem te penalize por isso. Mas aqui ela poderia usar outra coisa, por exemplo, o desmatamento, emissões, desperdício de água e energia, entre outras ações. Olha como fica até melhor. Entre outras ações, fica muito melhor, tá bom? Então, fica melhor assim. Gente, outra coisa, não use reticência no seu texto. Ai, professora, mas a reticência é continuação. Eu sei, criatura, que é continuação, mas não use no seu texto. Usa na sua poesia que você vai escrever pro boy. Usa no seu caderno. Na redação, não use 3 pontinhos. Tudo bem? Não use as reticências. Ponto final, tá bom? Você usa palavras que vão dar a ideia de continuação. Então, segue comigo aqui. O outro fica assim, o outro período. Ela colocou assim, sendo que, vou apagar aqui, as emissões de gases poluentes aumentam, ó, tava sem essa vírgula, o efeito estufa, contaminando a água e o ar, gerando muitas doenças respiratórias. Aqui a gente tem alguns problemas. Vamos lá. Primeiro problema, ela começa usando o sendo que. O sendo que é uma locução conjuntiva que não pode ser usada como causal. Ou seja, o uso desse conectivo está errado. E mais uma vez eu reforço: fazer uso de o conectivo na redação não é simplesmente você escolher alguns e simplesmente colocá-los na redação. Não, eles precisam fazer sentido. Então, vem comigo aqui. Esse conectivo está errado. Eu nem faria dessa forma. Como é que eu reescreveria esse texto? Essas atitudes desencadeiam o aumento das. Veja só. Desencadeiam o aumento tiraria esse as também, das emissões de gases poluentes. Pronto. Que atitudes são essas? Veja aqui o recurso de coesão usado. Esse pronome demonstrativo, ele faz a retomada de uma ideia dita anteriormente. Quais são essas atitudes? Essas atitudes aqui que nossa aluna havia selecionado. Então, veja só. Essas atitudes desencadeiam verbo no infinitivo. O aumento das emissões de gases poluentes. Pronto. Vírgula, faltou a vírgula aqui. Por que faltou a vírgula? Observe que eu tenho aqui uma enumeração. Ela vai trazer quais são os problemas que as atitudes apresentadas anteriormente desencadeiam. Desencadeiam o quê? Desencadeiam o aumento dos gases poluentes, o aumento do efeito estufa. Não, deixa eu ver aqui. O aumento das emissões de gases poluentes e do efeito estufa. Do efeito estufa e contaminam, veja só, desencadeiam o aumento das emissões de gases poluentes e do efeito estufa e contaminam também, outro verbo aqui no infinitivo, e contaminam a água e o ar, o que pode gerar muitas doenças respiratórias. Observe, gente, que estes verbos aqui, ó, que eu vou destacar de azul, desencadeiam. Opa, o trem petecou aqui, ó. Desencadeiam, contaminam e pode gerar. Estes meus verbos, eles estão no infinitivo. Existe uma coisa em língua portuguesa chamada de paralelismo sintático. E quando a gente tem uma estrutura coordenada, essa estrutura deve vir combinada. Então, se eu tenho verbos no infinitivo,
Toda a minha estrutura que está ali coordenada precisa estar no infinitivo. Se eu tenho uma estrutura coordenada toda iniciada por verbos no gerúndio, por exemplo, todos devem estar também. E se eu tenho uma estrutura toda toda iniciada com substantivos deverbais, que são substantivos que vêm de verbos, toda a minha estrutura deve estar da mesma forma, tá bom? Então vem comigo aqui, continue. Então terminamos esse. Vamos para o próximo parágrafo. É necessário que a sociedade esteja consciente. Observe que este parágrafo foi iniciado sem o uso de um conectivo. Então, a gente precisa fazer o quê? Colocar o conectivo. Eu coloquei um nesse sentido. O nesse sentido é um conectivo que dá continuidade ao que foi dito, tá bom? Ele é chamado de conectivo de progressão mesmo, de progredir o texto. Então, é como se eu retomasse, é como não, né? Eu retomo a ideia anterior e dou continuidade à posterior. Vamos lá. Nesse sentido, vírgula, é necessário que a sociedade esteja consciente de suas atitudes. Veja como que está aqui, ó, no original. Sabendo que? Não. Veja só, o que ela quis dizer aqui? Ela quis explicar o porquê que a sociedade precisa estar consciente. Ou seja, a gente vai usar aqui um conectivo causal, uma vez que pequenos atos somados podem fazer grande diferença. Perfeito. Além disso, olha que interessante esse conectivo, é um conectivo de soma. Ela vai somar uma ideia à ideia anterior. Ela poderia usar o além disso, ela poderia usar também o ademais, tá? Além disso, o governo, quando ela usou o governo aqui com letra minúscula, tá? No caso, esse governo aqui é o governo com letra maiúscula. Porque o governo com letra minúscula, por exemplo, eu falo de Brasília, né? Então, atualmente, o nosso governador é o Ibanez. E aí eu falo, o governador, por exemplo, aí eu usaria a letra minúscula. Quando eu falo governo, eu falo sobre um ente que organiza ali um estado. Então, a gente precisa fazer uso da letra maiúscula, tá bom? Vamos lá. O governo deve criar políticas públicas reforçadas de preservação, proteção e educação ambiental. Assim, tá ótimo aqui também, viu? Assim, esse aqui é um conectivo de conclusão, usado perfeitamente, viu? Usado perfeitamente. Assim, cada indivíduo reconhecerá a urgência de tomar medidas práticas. Veja que ela usou medidas práticas, pequenas atitudes, como eu tiraria. Olha, nem faz falta. Cada indivíduo reconhecerá a urgência de tomar medidas práticas, como? Pronto. Economia ou uso consciente de água. Eu colocaria economia e uso consciente da água, água com acento. Energia, descarte correto do lixo e redução do consumismo. Veja só. Ela coloca e comprar somente o necessário para consumo. Não, veja só. Economia, uso consciente da água, substantivo, 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 substantivo. E verbo. Veja, isso aqui fere o paralelismo sintático. Perde ponto. Então, já que essa estrutura coordenada aqui, essa enumeração, está toda iniciada por substantivos, a gente vai usar só substantivos. Então, a gente reduz aqui, e redução do consumismo. E veja, a gente faz até uma construção mais concisa. O que é concisão? É você falar, trazer o maior número de informações usando o menor número de palavras. Então, em vez de usar comprar somente o necessário para o consumo, ó, comprar somente o necessário para consumo, 6 palavras. Por e redução do consumismo. 4 palavras, você ganha espaço e a sua ideia permanece a mesma. Pronto, ponto final. Aí ela vem e fala assim: portanto, ótimo esse conectivo aqui para trazer a ideia de conclusão. Portanto, veja só que cada indivíduo saiba o seu papel na preservação. Quando ela faz uso desse que aqui, sem conexão nenhuma, é muito algo que está na nossa cabeça. Então a gente fala assim, quando a gente está conversando no nosso dia a dia, a gente fala assim: que você faça, que você tome uma atitude adequada, que Deus nos ajude, que alguma coisa. A gente é muito comum no nosso dia a dia, na nossa fala, na coloquialidade, a gente iniciar o nosso texto usando o quê? Sem conexão nenhuma. Mas isso é na fala. Na fala eu tenho muitos artifícios que me ajudam a
a deixar clara a informação que eu quero passar. Muitos artifícios. Na escrita, não. Na escrita, eu não tenho expressão facial. Na escrita, eu não tenho expressão corporal. Na escrita, eu não tenho tonalidade, entonação da voz. Na escrita, eu só tenho palavras e pontuações. Então, eu preciso utilizá-las da maneira mais clara possível. E aí, eu preciso conectar esse que. Aí, eu coloquei assim, ó. Portanto, é importante que cada indivíduo saiba o seu papel na preservação do meio ambiente. E, se for preciso, por que essa estrutura tem de estar entre entre vírgulas? Porque eu tenho aqui uma oração. Vou até anotar aqui, ó. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial deslocada. O que a gramática nos diz? A gramática nos diz que as orações adverbiais deslocadas devem vir separadas por vírgula obrigatoriamente. Então, tem de ter vírgula aqui nessas duas estruturas. E, se for preciso, mude seu comportamento. Então, veja só. Ou pratique pequenas atitudes. Como ela deixa assim, ó, mude seu comportamento ou pequenas atitudes terão um... Não. Ou pratique, na verdade eu nem deixaria o ou, eu colocaria e pratique pequenas atitudes que terão um impacto positivo no meio ambiente e na qualidade de vida de todos. Eu até, veja como que ficaria interessante, como ela usou pequenas, eu usaria o grandes aqui. Eu acho que daria um impacto, veja só. Deixe-me ver. Mude seu comportamento e pratique pequenas atitudes que terão... Não, então tem que estar no singular. Um grande impacto positivo no meio ambiente e na qualidade de vida de todos. Esse grande, gente, ele não é necessário aqui, mas eu acho que fica interessante, tá? E é isso. Essa aqui foi a correção dessa redação. Hoje eu peguei essa redação para corrigir, para fazer a devolutiva para um aluno, e aí temos é uma redação boa, é uma pessoa que escreve bem, é uma pessoa que tem boas ideias, é uma pessoa que na maior parte do texto constrói ideias coerentes e conexas, mas falha em alguns momentos. E esse tipo de erro acontece na maioria das redações. Na maioria. E aí eu peguei essa redação e falei, que redação interessante para eu trazer para o YouTube. E aí eu fiz a gravação dessa redação, dessa correção e trouxe para vocês. Espero tê-los ajudado. E logo logo a gente se encontra novamente aqui no canal. Um beijo, até mais.